Bom dia a todos, muita paz, muita luz, muita alegria, que Jesus nos envolva, que Jesus esteja conosco em nossos pensamentos, em nossos corações, e é sempre motivo de muita alegria retornar aqui, sim, relembrar do passado, e sempre é esse o reflexo que vem à minha alma, o passado e o quanto os ensinamentos têm sido positivos ao nosso progresso. Progresso quanto à humanidade, quanto ao estudo, o entendimento da doutrina espírita realmente fazendo sentido em nossa vida. E lógico que a pergunta que nos coloca a fala de hoje, há espíritos, é uma pergunta que muitos de nós já sabemos a resposta. E o tema não é um tema simplesmente para nós respondermos sim ou não, mas para nós olharmos um tanto quanto mais a resposta pela ótica da razão. Se há espíritos, como temos nós nos portado? Porque se não houver espíritos, talvez a nossa postura possa ser outra. E para nós começarmos inicialmente, seria interessante que nós recorrêssemos ao auxílio do Livro dos Espíritos na questão 76, quando Kardec vai perguntar aos espíritos qual a definição nós podemos dar sobre espírito. E os espíritos vão dizer que são os seres inteligentes da criação, que povoam o universo à parte do mundo material. Nessa resposta nós temos bastante informação. Seres inteligentes que povoam o universo fora o mundo material. Mas nós vivemos no mundo material. Então, há espíritos. Um tanto quanto mais à frente, na questão 134, Kardec vai perguntar mais uma vez: que definição poderíamos dar para a alma? E aí sim, a alma é o espírito encarnado, que antes de ser alma, era espírito. Então, se quisermos trazer a linha de raciocínio de hoje, a palavra espírito ou a palavra alma, fiquemos à vontade, pois estamos dizendo a mesma coisa. São essas as informações que vão nos trazendo a refletir sobre esse ser inteligente criado por Deus, que povoa não apenas o mundo em que nós conseguimos ver, mas um mundo à parte. E esse tema, ele nos é muito conhecido quando recorremos ao Livro dos Médiuns, na primeira parte, no primeiro capítulo, lá nas noções preliminares, quando Kardec coloca justamente esse tema: há espíritos. Não coloca com interrogação, mas nós entendemos pelos questionamentos que Kardec aponta, que é uma pergunta. Como nós temos entendido a existência dos espíritos? Porque muitos de nós ainda caminhamos pela nossa ignorância, olhando aos espíritos sem buscar compreender a sua natureza, sem buscar compreender qual seria a necessidade da existência de espíritos. Seria muito mais fácil vivermos uma única experiência material e tudo acabou. Qual a necessidade dos espíritos? E ele continua dizendo para nós que muitos de nós ganhamos conhecimento sobre a existência do espírito pelos desenhos, pelos filmes, pelos romances, e que muitas vezes nós não paramos para questionar se aquilo que nós recebemos de informação é verdadeira ou não. Que muitas vezes evitamos buscar a amêndoa, ou seja, romper mais profundamente aos ensinamentos. E por isso, preferimos caminhar ignorando a existência dos espíritos. Nós, também como seres espirituais,
que vamos vivendo, crescendo, e precisamos em um momento pensar, se somos seres inteligentes, e se nós acreditamos em Deus, acreditamos que somos espíritos, e acreditamos na imortalidade da alma, como nós temos vivido? Quais têm sido os nossos despertares para as vidas espirituais? Não apenas a uma existência, mas as diversas existências que já tivemos e que teremos. Ou será que teremos? Porque Kardec vai nos levando a uma linha de raciocínio. Se nós somos seres que pensam e que sobrevive à existência do aniquilamento do corpo material, para onde nós iremos? E mais do que isso, de que maneira nós seguiremos para lá, uma vez que nós não deixaremos de existir? Parece-nos algo muito fácil, parece-nos um questionamento que nós já temos ali de cor, parece-nos algo que não nos impacta, mas o fato é que nós vivemos muitas vezes ainda alimentando crenças recebidas do passado, que não colocamos, assim como nos filmes e nos contos, perguntas simples, que muda toda a visão e a perspectiva de vida. Há espírito? É uma resposta que nos convida a mudar a maneira como nós encaramos o mundo. Porque fomos chamados, desde sempre, ao conhecimento do cristianismo, a trazermos os princípios do Cristo, inclusive sobre a imortalidade da alma e a existência dos espíritos. Mas o quanto temos contribuído para que essa verdade esteja diante dos olhos de todos, ou quanto temos nós contribuído para a negação do Espírito? É justamente nesse questionamento quanto a vivermos uma vida nos afastando muito da ideia da existência do Espírito e da sua imortalidade, que nós vamos recorrer tempos atrás, lá pelo século XVI, século XVII, quando aqueles que detinham o conhecimento do princípio do Cristo é colocado então sobre fortes pressões. A própria igreja, detentora do conhecimento do cristianismo, daquilo que Jesus havia ensinado, mas o que eles estavam fazendo justamente com a ideia da imortalidade da alma. É nesse momento que surgem alguns movimentos e que começa a deturpar um tanto quanto mais a visão que nós carregamos de mundo. Primeiro ao século XVI, século XVII, com a grande força que o protestantismo ganha, questionando muitas vezes a postura que aqueles detentores do conhecimento do Cristo haviam implantado. As corrupções, as vendas de cargos eclesiásticos, as vendas das indulgências, pelo perdão, e tantas outras coisas que foram sendo colocadas. Naquele movimento que Martinho Lutero, João Calvino, tanto vai batendo justamente por encontrar que, diante dos ensinamentos que o Cristo já havia trazido, muitas coisas haviam sido deturpadas. Século XVII e século XVIII avança, e um novo movimento de uma revolução científica, também não satisfeita, buscando compreender as coisas pela ótica apenas da razão, ganha um grande movimento e mais uma vez vai atacar aqueles detentores do conhecimento de Jesus. O movimento iluminista surge com grandes nomes, mais uma vez pedindo liberdade de pensamento, pedindo que a igreja e o Estado não tivessem ligações nenhuma, que as pessoas tivessem liberdade de estudar e buscar e viver da forma que bem quisesse, buscando então compreender as coisas um tanto quanto mais pela ótica da razão,
e não mais pela imposição. Grandes nomes, John Locke, o próprio Lavoisier, Voltaire, Montesquieu, tantos outros nomes, próprio Descartes já trazido a própria doutrina, penso, logo existo. Grandes nomes que questionaram aqueles que diziam trazer os princípios de Jesus guardados às 7 chaves, na sua pureza. Acontece que esses dois grandes movimentos, acompanhado com a própria sociedade analisando essas instituições que traziam a visão cristã, parece estar um tanto quanto deslocado daquilo que nós sentimos como sendo um estado cômodo para nós no sentido do pensar. E naquele tempo, esses movimentos contribuíram e muito para que o movimento materialista ganhasse grande impacto na sociedade. Não mais buscando compreender as coisas além, pela ótica espiritual, mas a trazer as respostas de tudo, como tendo a solução apenas a matéria. Desde nós, seres espirituais, trazidos pela ótica apenas de seres materiais, onde tudo que nós questionássemos, a resposta estaria na própria matéria. É justamente a espiritualidade se movimentando, a dizer para nós, no próprio século e no seguinte, de que o caminho pelo qual estávamos tentando compreender as coisas estava um tanto quanto deturpado da realidade. É quando as mesas começam de fato a se movimentar, é quando os espíritos de fato começam a se manifestar, a fim de que aí pudéssemos entender uma nova realidade. Não mais buscando instituições terrenas, mas buscando nos conectar às questões espirituais. Tanto que, quando Allan Kardec pergunta na questão 799 do Livro dos Espíritos, como é que o Espiritismo pode contribuir para o progresso da humanidade? Os Espíritos vão responder, aniquilando o materialismo. O materialismo que naquele momento começava a ganhar força. Começava. Mas que traz resquícios dele até os dias de hoje através de nós. E os Espíritos vão seguindo, porque a doutrina espírita vai mostrar para nós aonde está o nosso verdadeiro interesse. E vai nos tirar todo esse preconceito que muitas vezes vamos trazendo, de seitas, de cor, de raça, que ainda hoje nós encontramos tão bem instalado. E é nessa visão de mundo, um tanto quanto, caminhando um tanto mais à frente, olhando aos dias de hoje, em uma obra que completa esse ano 160 anos, O Céu e o Inferno, que Allan Kardec se coloca pela ótica da razão, a comparar as doutrinas que ao longo da história têm sido a base ou a formação daquilo que nós conhecemos, do nosso ser espiritual. Por isso, quando perguntamos se há espíritos, é se há espíritos no sentido verdadeiro, ou se pensamos em espíritos por essas visões muitas vezes distorcidas. Se nós já ajustamos a nossa ótica para a realidade espiritual, ou se nós ainda estamos vivendo com a nossa lente ajustada apenas para o mundo de hoje. Allan Kardec começa o livro Céu e Inferno, justamente nos convidando a pensar no futuro e no nada. O que nos parece um absurdo, pensarmos num aniquilamento total depois da morte. Que tudo aquilo que nós construímos desaparece. E ele traz 3 linhas de pensamento a dizer que há mais, mas para que nós possamos apenas pensar. E eu queria que vocês, junto comigo, a maneira que nós vamos trazendo esses pensamentos, pudéssemos compreender
se nós temos agido igual ou contrários àquilo que esse movimento propaga. O primeiro movimento é o que nós chamamos ou trazemos como nome de niilismo, que é realmente a crença no nada, é o absoluto nada após a morte. Kardec traz a gente para a gente pensar. Imaginamos nós então, vivemos essa vida e encontramos nessa vida todos os meios de felicidade e que depois, na hora da morte, tudo se acaba e nada existe. Como se a base do pensamento, a base daquilo que nos move, estivesse no corpo físico, se não estivesse ligação nenhuma com um plano espiritual. Fazer prece nem precisa, porque é tudo material. E Kardec vai dizer o que isso estimularia em nós. Um egoísmo danado, porque gostaríamos de ser apenas nós felizes, até porque daqui a pouco a vida acaba. Eu romperia laços com aqueles que não me trazem nada de positivo. Por que eu buscaria conhecer cada vez mais? Por que eu gastaria o meu espírito para as realidades espirituais? Por que eu precisaria me transformar em uma pessoa boa? Bastaria apenas eu buscar por vantagens no mundo. Porque as vantagens no mundo, aliás, serviria para eu viver as experiências que eu estou tendo no mundo. E os espíritos vão dizer sobre essa visão do niilismo, que muitas vezes é pelo próprio orgulho que nós vamos querendo colocar as coisas pela ótica da razão apenas naquilo que a gente enxerga. Como a dizer para nós, será que temos vivido somente por aquilo que a gente enxerga? Havia uma outra linha de pensamento no caminho materialista, do todo universal. Havia um grande oceano, e todas as vezes que os espíritos fossem então nascer, retiraria uma gota desse oceano, e nessa gota traria a vida e traria a inteligência. Então nós seríamos o reflexo desse grande oceano, melhor do que o aniquilamento total. Mas ainda assim, quando morrêssemos, a gota voltaria ao grande oceano. Nós não seríamos seres individuais. E precisaríamos pensar, que vantagem teria eu de ser bom? Uma hora que eu voltaria ao todo, sem consequências nenhuma. Pensando, por exemplo, num jovem que recebe um diagnóstico com 18 anos, Kardec coloca isso, de uma doença que o levaria a morrer pouco tempo, qual seria a postura dele ante o nada? Vou me entregar a todas as paixões e os gozos que a vida me dá, porque aliás, daqui a pouquinho, daqui não estou, continuaria estudando, continuaria tentando construir família, construir laços, ser positivo à própria sociedade? Não. Diferente de um jovem de 18 anos que no mesmo quadro clínico espírita olharia para tudo aquilo que está passando e diria: me esforçarei para ser melhor, porque a vida continua além do túmulo, e tudo aquilo que tenho adquirido, conhecido, continuará sendo meu, e o avanço que eu tenho conquistado seguirá comigo. E Kardec vai trazer mais um ponto de vista, que é o panteísmo, que nós encontramos ainda muito fortemente, por incrível que pareça, a achar que tudo é Deus e que Deus está em tudo. É uma visão muito bonita, mas impossível de ser, porque é como se nós estivéssemos dizendo que uma causa muito acima fosse o reflexo dos efeitos. É como se nós não conseguíssemos entender que há muitas coisas que nós ainda não conhecemos.
E sendo partes de Deus, seria impossível não conhecer. Que quando olhasse então para os outros, teríamos que imaginar que todos nós seríamos das mesmas índoles, todos nós precisaríamos ser bons. Caso contrário, Deus ainda seria mau. Todos os vícios, todas as virtudes, Deus teria que também fazer parte de todo o vício e todas as virtudes. Poderíamos imaginar, Leonardo, mas nós nascemos simples e pela educação é que nós vamos nos moldando, é pelo meio social que nós vamos nos estreitando. Mas se fôssemos assim, sempre continuaríamos no estado primitivo, a não ser que a gente aceite de que Deus não é perfeito e que Deus precisa progredir e evoluir. Um ser inteligente da criação, que povoa o universo, fora o universo, o mundo material. Qual é o entendimento de nós? Primeiro para com Deus, depois para conosco mesmo e para a nossa imortalidade. Precisamos responder a nós nessa etapa da pergunta, na etapa da nossa conversa. Realmente acreditamos em Deus como Ele o é, como uma inteligência suprema? Nós acreditamos que somos seres individuais, que após a morte nós continuamos a nossa jornada e que nós mantemos a nossa individualidade? Porque essa é a base de qualquer edifício que a gente tenta levantar. Deus como uma inteligência suprema e nós como seres, criaturas dele, é a base necessária para a nossa razão. É fato que parece um tanto quanto estranho nessa provocação que nós estamos fazendo, e caminhamos nós, lógico, desse entendimento cristão que todos nós já trazemos, e todas as religiões, todas elas também compactuam, de fato, sobre a imortalidade da alma, não sobre a reencarnação, e sobre a individualidade da mesma, não pelo lado materialista. Mas o que difere nós, espíritas, das demais no entendimento do futuro que nos espera? Que diferença temos nós de um evangélico, de um católico, quanto ao entendimento do futuro que nos espera? Só isso. É justamente aí que nós vamos entendendo que a doutrina espírita nos traz uma visão diferente, que nos ensina o caminho como nós vamos chegando então a esses locais destinados à própria alma ou ao próprio espírito, uma vez que nós já entendemos que somos seres individuais e imortais, e assim sendo precisamos ter um destino pós a morte e continuaremos guardados quanto ao que nós somos. E é sobre isso que nós vamos então desenhando a partir de agora, justamente sobre a nossa vida futura e o porquê que muitas vezes temos tido medo da própria morte. Kardec coloca que justamente por falta de conhecimento, que quanto mais nós vamos conhecendo, mais nós vamos deixando de ter medo da morte, que na verdade nós não temos medo da morte, nós temos medo justamente das penas e das condenações futuras, porque nós fomos criados sem questionar, sem perguntar o que encontraríamos do lado de lá, sem nos preparar para esse momento tão importante que todos nós passaremos e que, aliás, sempre todos passaram. O temor da morte está porque nós ainda estamos condicionados a locais físicos após a nossa partida.
porque nós ainda estamos imaginando uma linha de divisão, porque nós ainda trazemos o nosso inconsciente, a ideia de um local de muito sofrimento, de muitas torturas, e um local reservado a poucos, aos eleitos. E como nós ainda não somos perfeitos, automaticamente nós já nos classificamos nesse outro local. Que dirá se tudo der certo? Naquele caminho intermediário, nesses 3 degraus que nós pensamos, esperando pelas preces dos outros para, quem sabe, caminharmos para o céu. Que beleza o olhar da doutrina espírita, quando ela nos diz que não há um local físico para nós realmente irmos, que não há mais um olhar de sofrimento físico que nós estamos acostumados, mas um outro tipo de sofrimento que nós deveríamos pensar, o sofrimento moral, daquilo que nós temos construído e que nos leva a viver uma vida leve, sem os medos que muitas vezes nós vamos criando ao longo do caminho. Olharmos como seres espirituais, vivendo experiências espirituais, e não presos e amarrados a crenças e conceitos que nós nem sabemos muito bem o porquê. Por isso, o espírita não deveria ter medo da morte, porque nós sabemos que a vida continua, que há espíritos, que somos espíritos, e que tudo aquilo que vivemos e aprendemos segue conosco, e que aonde isso poderia fazer medo dentro de nós. Porque nós ainda estamos caminhando ao olhar daquela doutrina, sem olhar aqueles que professam esse olhar, mas olhando para dentro de nós. Nós ainda estamos vivendo na doutrina do céu e do inferno. Nós ainda estamos olhando para Deus e imaginando um Deus que vai nos condenar. Falávamos aqui ainda, na oportunidade de um estudo lá da casa, onde uma pessoa que há algum tempo na doutrina falou-se, quando Deus encarnou, Deus não foi Jesus? Então, a gente ainda traz muitas coisas que a gente não questiona. Como seria possível? Então é preciso que a gente desperte para aquilo que o Espiritismo vem nos trazer. A pergunta ou a afirmação, se vocês quiserem até aqui, sobre há espíritos, precisa mudar toda a perspectiva como nós olhamos para a vida. Porque Kardec vai perguntar na questão 1012, o céu e o inferno não existem, como os homens sempre falaram? Não passa de alegoria, não passa de uma fantasia, que o homem, não conseguindo ver e entender as coisas, tudo quer materializar. Olha o materialismo, explicar tudo pelo olhar material. Nós estamos pensando em retornar à pátria espiritual, e nós estamos esperando chegar lá e encontrar estruturas físicas, materiais, espaços limitados. Quando nós, na outra oportunidade que aqui estivemos, falamos um pouquinho sobre esse olhar de céu, quando pensamos então nesse local, o que seria o céu, que nós estamos imaginando ser um lugar bom, feliz. Kardec pergunta aos espíritos, eles vão dizer, olha, como o céu pode-se, não imagina que seja um local onde estão todos lá, sem fazer nada, felizes da vida. Não, imagina-se como o céu, todo o universo, as galáxias, os planetas, as estrelas, tudo que vocês pensam, defina como o céu.
E há pessoas ditosas e desditosas, felizes e infelizes no próprio céu, porque é um estado de consciência, é um estado moral, até porque a ideia de um céu acima, hoje a terra girando, daqui a pouco o céu estaria embaixo, e vice-versa. Então, com o avanço, com o progresso, deveríamos nós perguntar a nós mesmos, aonde esse céu imaginário que muitas vezes nós ainda vivemos, aonde eles foram parar? Mas se não há céu, automaticamente já percebemos que o inferno também não existe. O inferno, como o ser humano sempre busca uma dualidade, o bem e o mal, sempre busca o contrário, buscando uma definição lá nos deuses, na época pagã, quando a gente imaginava o Olimpo, lá no morro, lá em cima, daí surge o céu acima, os deuses sempre acima. Se os deuses estão acima, a dualidade disso, aqueles que são contrários à natureza dos deuses, estaria abaixo. No paganismo também existia um inferno, mas foram mudando esse inferno pagão e instalando dentro da doutrina cristã a ideia de um inferno pior do que o pagão, porque o pagão não existia penas coletivas, eram penas individuais. Dizia que o inferno pagão era debaixo da terra, então o cristianismo embaixo do planeta Terra. No paganismo existia quem cuidava desse local do inferno, que era Plutão, mas ele não ficava feliz que as pessoas estavam lá. Tinha as torturas individuais, mas no cristianismo, nós vamos ter o que nós chamamos de Satã, né? O demônio, e que se compraz que a gente é mau, que fica buscando espíritos para serem maus, que fica estimulando a gente a queimar num fogo do inferno que não acaba nunca. Que fogo é esse? Que queima o quê? Se somos seres espirituais. Que o corpo que poderia queimar já ficou no túmulo. Mas ao longo da história, entenderam que estimular a crença no inferno seria algo muito positivo, porque viver pelo medo é conseguir direcionar a grande massa. Quantos de nós faz alguma coisa com medo do inferno? Ou que seja do próprio umbral, que a gente fala na doutrina espírita. Ou quantos de nós caminha buscando o bem, já pelo entendimento de que o bem é o melhor caminho. Só que passaram-se o tempo, no ano de 593, depois de Cristo, porque Cristo não falou isso, acho que pensaram, poxa vida, mas tem gente que faz uma coisinha pequena má, e há grandes feitos maus, todos esses vão direto para o inferno. Não é justo. Um deslize pequenino diante de uma fatalidade tão grande. Vamos criar um intermediário? Coisa dos homens. 593 depois de Cristo. Os concílios da vida que vieram deturpando aquilo que Jesus tinha nos ensinado. E criou o que nós conhecemos como purgatório. Os espíritos vão ficar ali e não conseguem sair dali, a não ser que outras pessoas, através de preces, peçam muito por aquele espírito, e aí eles podem seguir para o céu. Mas entenderam que esse foi o melhor negócio da história, porque você pode pedir sozinho, mas se você pagar para a gente rezar por ele, aí ele sai. Então o purgatório virou de fato algo muito lucrativo, e por isso estimulado até os dias de hoje. E o
que parece uma loucura para nós. Mas o não entendimento daquelas pessoas naquela oportunidade fez alterar drasticamente aquilo que Jesus estava querendo trazer para nós. Porque os espíritas, eles não são contrários ao purgatório. O purgatório existe. É justamente aqui onde nós estamos, vivendo as dificuldades, vivendo os desafios, queimando no fogo do dia a dia realmente, gastando o nosso corpo, para que um dia possamos voltar à pátria espiritual. O purgatório ele existe, mundo de provas e expiações que cá estamos. Quanto ao entendimento do que é felicidade aos espíritos puros, estamos nós realmente sofrendo e muito, mas com uma diferença: estamos nessa condição porque ainda queremos estar nessa condição. Não depende mais dos outros fazerem preces por nós, depende de nós agirmos por nós mesmos. Quando a gente pensa na ideia de pena eterna, obrigatoriamente nós somos chamados a aceitar de que nós vivemos uma única experiência material, uma única. E o quão desafiador seria para nós realmente, ainda que a imortalidade da alma seja algo que todas as religiões já aceitam, vivermos uma única experiência e lá ficarmos tempos e tempos e tempos e tempos, pensarmos numa pena eterna. Como poderíamos imaginar? Tempos atrás, na época de Moisés, isso foi muito positivo, porque havia uma sociedade muito cruel, muito difícil, e foi obrigado a impor-se um Deus muito rígido, com uma pena eterna, para que pudesse controlar os ânimos daqueles que ainda viviam num estado quase que primitivo. O tempo passou. Quem são os espíritos que estavam presentes na humanidade no tempo de Jesus? Aqueles que vivenciaram ao tempo de Moisés, mais maduros, mais preparados. Já imaginou falar em um Deus como um pai no tempo de Moisés? Dos grandes exércitos, quem respeitaria Deus? Deus precisaria vir com muita força, com muito ódio. Jesus muda o entendimento da perspectiva das penas eternas. Abre um novo horizonte, nos prepara para uma nova caminhada, para uma nova realidade. Como Ele mesmo colocou, a cada um segundo as suas obras, abrindo um caminho não mais para as penas eternas, mas para as penas futuras, que é o que a doutrina espírita apresenta para nós. Teremos as penas futuras de acordo com aquilo que nós estivermos plantando no campo íntimo agora. Que aqui onde estamos é a grande oportunidade, o grande momento, o grande despertar de reconhecer que somos espíritos, que há espíritos e que os espíritos continuam. E que as penas futuras estão ligadas totalmente à maneira como nós temos vivido, como nós temos enxergado. Muitas vezes ainda com um olhar materialista, buscando os efeitos e os resultados do materialismo. Nessa altura do campeonato, diante daquilo que Kardec vai nos trazendo a pensar, anjos e demônios já perderam tanto quanto o sentido, ainda que Ele mesmo vai trazer para nós. Quando Ele pergunta se os anjos não seriam seres à parte, não seriam uma classe diferente da nossa, espíritos que Deus havia criado, como Ele mesmo coloca, puro espírito. E aí um pouquinho mais de pensamento faremos nós refletir, e nós somos puro espírito, mais um corpo, que quando o corpo fica, a gente volta
a ser espírito de novo. E eles vão dizer: não, os anjos são seres criados por Deus, que passaram por todas as etapas, assim como a gente, e que já alcançaram um degrau tão elevado, que hoje eles estão nessa condição de espíritos puros, trabalhando na grande obra de Deus. É o que a gente aprende quando a gente vai estudando a própria escala espírita. Então não há seres beneficiados. Todos nós, com o progresso do Espírito, chegaremos à condição de ser anjos, de ser Cristos. E o demônio, então, basta uma leve pergunta: o demônio foi criado por Deus? Ou ele existe desde sempre? Porque se ele existe desde sempre, há uma briga entre o bem e o mal. E Deus não é a inteligência suprema mais. Se foi criado por Deus, Deus cria coisas más. Deus não é tão bom então. Ah, mas foi um anjo e o anjo extraviou. Deus não sabia? Então ele não é onipotente mais. Onipresente, onisciente. Ele criou uma coisa para ser perfeita e ela deixou de ser perfeita no meio do caminho. Então os demônios são os espíritos criados sem conhecimento, como nós, ainda no seu estágio inicial, que falta muito conhecimento, ignorância espiritual, e que o mal ainda é muito presente. Há espíritos maus encarnados e também desencarnados. Encarnados e desencarnados. Por isso, quando a gente passa a olhar o benefício que a doutrina espírita nos traz, não é mais acreditar ou caminhar por crenças que têm nos passado, que os outros têm nos passado. Doutrina espírita abre um novo descortinar para que nós possamos, de fato, observar as coisas. As comunicações que os espíritos nos trazem, nas suas diversas hierarquias de conhecimento moral, nos abre um grande mundo de descoberta que realmente seremos no futuro aquilo que hoje temos plantado. Jesus mesmo estimulou muito para que a mediunidade e o intercâmbio sempre estivesse presente na caminhada da humanidade. O mais conhecido que nós temos é o próprio fenômeno de Pentecostes, as línguas de fogo, estimulando para que os espíritos pudessem vir e se mostrar como ferramenta instrutiva de todos aqueles que ainda estão aqui a despertar para o mundo espiritual. Todos nós chegaremos naquele momento crucial, chamado a passagem, em que nós seremos chamados a lentamente sentir que o nosso corpo espiritual, o nosso espírito, vai se desligando do corpo físico, que as sensações vão reduzindo aqui e ampliando as sensações de liberdade do mundo espiritual, que as energias vitais, o fluido vital, realmente vai se enfraquecendo naquilo que nós chamamos como um fenômeno da morte, que classe social nenhuma escapará, que recursos financeiros nenhum conseguirá evitar. E a grande pergunta que nos fica, quando deixarmos essa condição presente para chegarmos à condição futura, como chegaremos do lado de lá? Porque Kardec também perguntou, na questão 85, dentro desses dois mundos que existem, o mundo material e o mundo espiritual, qual é o principal? Qual é o original? Qual é o primário? E os espíritos disseram: o dos espíritos, que preexiste a tudo e sobrevive a tudo. Sinal de que isso que estamos vivendo um dia deixará de existir. Seremos convidados a novas moradas
Como Jesus já havia dito, há muitas moradas na casa do meu Pai. Por isso precisamos entender o que temos feito dessa oportunidade. E para ir finalizando, na revista, na segunda parte do livro O Céu e o Inferno, no capítulo 8, há espíritos que estão num processo de expiação. E há um caso em especial de um menino de 8 a 10 anos chamado Marcel, mas que traz como nome o menino do número 4. O quarto que ele ficava, número 4. Vai dizer que fazia 4 anos que ele se encontrava internado naquele hospital, numa situação terrível de descrever, como Kardec coloca. As peles por desfazer, magro, as pernas tortas, o que a gente pode pensar de pior, mas aquele espírito trazia uma bondade, uma serenidade exemplar. E um dia o médico chega para consultá-lo e ele vai pedir para o médico, um menino de 8 anos: doutor, você não poderia me dar um pouquinho mais daqueles remédios que o senhor tem me dado? E o médico vai dizer para ele: eu não posso, porque eu tenho medo que vá fazer muito mal para você. Mas por que você gostaria de mais remédios? E muitos de nós poderíamos estar pedindo por causa da dor. Ele fala: sabe por quê? Tem hora que dói tanto que eu não consigo me controlar e eu grito e atrapalho as pessoas. Talvez nesses remédios eu consiga dormir ou dopar e eu não atrapalhe mais ninguém. Passa-se um tempo, ele está prestes ao desencarne, e 2 coisas vêm à mente dessa criatura: Deus e o médico. E ele desencarna. Passa-se um período, Kardec faz a evocação desse espírito para ver em que situação ele se encontra. E Kardec vai perguntar: aquilo que você passou era expiação? Ele diz: não, embora todas as dores há justificativo. Aquilo que eu passei não era expiação. É porque em outras vidas materiais anteriores, eu meio que abandonei a Deus. Então lembra que nós perguntamos, a gente crê em Deus, que é a base do edifício. Se eu creio em Deus, eu preciso crer no Espírito e na imortalidade. Então, tempos atrás, eu abandonei Deus, eu releguei a Deus e pratiquei um pouco de mal aos outros. Graças à oportunidade divina, eu retornei ao plano espiritual. Expiei primeiro no plano espiritual, o original. Depois eu encarnei novamente, reencarnei para expiar na terra. E Deus me confiou diversas missões. Uma delas, aquela última que você conhece. A minha última encarnação, que eu não mais preciso encarnar. Porque justamente eu ganhei mais uma vez a própria confiança em Deus, a fé em Deus. Eu trouxe no final essa mensagem para a gente, para que a gente possa compreender se realmente nós temos acreditado em Deus diante desse grande mecanismo que se descortina aos nossos olhos diariamente. Se nós temos aproveitado as oportunidades como deveríamos. Porque Kardec esperaria ou espera que nesse momento os espíritas estejam convictos disso. A certeza da imortalidade, com a vida totalmente alterada. E é justamente no texto da Revista Espírita que a gente encerra a nossa fala. Lá em janeiro de 1868, Kardec vai dizer sobre os espíritas, e aqui dói para a gente. Hoje, os espíritas creem, e sua fé é inabalável, porque ela está fundamentada na evidência e na demonstração que satisfaz a razão.
O futuro não mais é uma esperança, mas uma certeza, porque veem a vida espiritual manifestar-se aos seus olhos, e dela não duvidam mais do que duvidam do nascer do sol. Tal é a fé dos espíritas, e as provas de sua força é que se esforçam por se tornar melhores, por dominar seus maus pendores e por colocar em prática a máxima do Cristo. Sempre olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raça, de seita ou de casta, perdoando sempre os seus inimigos e retribuindo todo o mal com o bem. Assim, a exemplo do divino modelo. Muito obrigado.